Alô, você, gente boa, alunos do terceiro ano do Centro de Ensino Frei Gil, Estreito Maranhão. Nós estamos de volta aqui com mais uma aula sobre a Era Vargas. Sei que você já está afiado, já estudou um bocado, está animado com essa aula nova que nós vamos ter agora, porque nós vamos detalhar agora mais sobre o Estado Novo. Nós vimos já que a Era Vargas, um período que vai de 1930 até 1945, é dividido em três fases: o governo provisório de 1930 a 34, o governo constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 37 a 45. Nós vimos que o Estado Novo se amolda como os estados totalitários europeus, uma ditadura estilo fascista, e então cria uma nova Constituição. O próprio Getúlio e os seus aliados ali fazem a Constituição, não é uma Constituição voltada para o povo. Então, realmente é uma coisa bem mais ditatorial e bem forte, realmente. Censura, perseguição aos adversários, etc, etc, etc e tal. Bom, em 1900, entre 1939 e 1945, nós vamos ter Brasil, das marcas desse governo do Estado Novo, é o Brasil participando da Segunda Guerra Mundial. Tá? Nós ainda não estudamos sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos estudar daqui a pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá? Não perca, essas aulas estão bacanas demais. O problema do Brasil na Segunda Guerra Mundial é um antagonismo. Enquanto que o Brasil vivia uma ditadura fascista mais próxima da Alemanha e da Itália, que eram aliados lá na Europa, o Brasil vai lutar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, dos Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética e França. Tá? Que é uma contradição, um antagonismo, coisa contrária. O Brasil é meio fascista, seria natural, ideologicamente falando, que o Brasil lutasse ao lado dos alemães e dos italianos. Contudo, aí vem uma coisa que a gente pode dizer assim, que o governo de Vargas é considerado bom, né? É uma das coisas pelas quais ele pode ser considerado bom. É que ele era pragmático. Professor do céu, o que quer dizer essa palavra? Pragmático. Pragmático quer dizer uma pessoa prática, que na vida dele ele faz o que é necessário, não aquilo só que está na base de sua ideologia, de suas crenças. Ele vai se virando conforme as possibilidades. Tá? Então, por que o Getúlio foi pragmático aqui? Eu já comentei que o Brasil é uma ditadura fascista. Seria natural lutar ao lado dos alemães. Mas ele lutou ao lado dos americanos. Por quê? Porque os americanos ofereceram ao Brasil vantagens. E o Brasil realmente ganhou muito em participar da guerra ao lado dos americanos. Que vantagens foram essas, professor? Tecnologia. Tecnologia que o Brasil não tinha. Para que o Brasil entrasse numa era industrial mais vantajosa, com tecnologia para produzir aço e para produzir energia elétrica através de hidrelétricas e energia através do petróleo, da exploração do petróleo. Então, o Brasil conseguiu essas duas tecnologias que eram chamadas das indústrias de base, porque através dela centenas de outras indústrias vão se amoldar aí nesse cenário novo do mundo do século XX. Tá? Então, o Getúlio foi muito pragmático e isso beneficiou o nosso país, que o Brasil nunca ia ser a potência industrial que nós temos hoje, se não fosse esse tipo de aliança que o Brasil fez. Beleza? Então, nós vemos aqui essa imagem do grupo de governo de Getúlio, fazendo sempre que ele estava lançando, né, uma nova nota, que era o Cruzeiro. Né? Então, aqui uma manifestação
como era a questão do peleguismo, né? A União Nacional dos Estudantes aqui apoiando Getúlio Vargas, né? Então, tudo aqui é interessante, essa questão. Não tinha... as manifestações não eram contra o governo, eram a favor do governo, né? Aí vários atos em prol do governo, né? Então, o governo lançou programas para que o povo apoiasse aí a guerra, né? Comprando, vendendo bônus de guerra. Então, tá aí os cartazes dessa propaganda. Bom, a participação do Brasil nessa Segunda Guerra Mundial foi mais ativa do que na Primeira Guerra Mundial. Você lembra que a Primeira Guerra Mundial o Brasil só participou mandando alimentos, suprimentos, né, comida, e mandando enfermeiros e médicos para compor algumas equipes lá na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, eles mandaram soldados, a chamada Força Expedicionária Brasileira, a FEB. A FEB é uma divisão do Exército bem forte, né? E eles foram para lá e o pessoal enfrentou com galhardia a luta lá na Itália. Tem várias coisas, várias conquistas importantes da retomada da Itália pelos liberais, pelos aliados, e lutaram contra os fascistas e os alemães na Itália. Né? Tá aí essa chargezinha muito engraçada. Um brasileiro encontrando aqui o alemão com essa cruz, que era um dos símbolos da Alemanha, né? E aí o expedicionário vai dizer: que negócio é esse? Tu é Vasco, né? Bem brasileira essa charge aí. Beleza, pessoal. Olha, voltando aqui um pouquinho, essa participação do Brasil, um dos feitos mais notórios é a tomada do Monte Castelo. Se você pesquisar aí, Monte Castelo era uma fortificação nazista e muito bem armada. Era uma subida no morro e difícil de ser tomada aquele ali. Ninguém tinha coragem de entrar naquele negócio ali. E os brasileiros foram lá, não sei se eles estavam no juízo normal deles ou se eles estavam meio maconhados, mas subiram aquele morro ali, enfrentando as metralhadoras e as guarnições alemãs, e com muita coragem e galhardia tomaram o Monte Castelo. Foi um ato de muita bravura, reconhecido internacionalmente. As tropas brasileiras ganharam muita moral aí entre os aliados. Beleza? Bom, aqui internamente, o governo criou o Cruzeiro Brasil. Cruzeiro, eu substituí o réis, né, o real. O réis era um plural de real que existia no Brasil, então criou-se o Cruzeiro, a nova moeda do Brasil. Sempre os governos que querem ser novos, eles querem mudar tudo, né? Para a pessoa não lembrar do outro anterior. Então, é na hora de mexer com dinheiro aí. Tá? Ele consolidou todas aquelas leis trabalhistas num documento chamado CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que valia até agora, uns 2 anos atrás, tá? Quando Michel Temer promoveu uma reforma trabalhista que praticamente tornou sem efeito a CLT. Ele não tirou, não eliminou a CLT, mas passou a valer o combinado entre o patrão e o empregado. Combinado vale mais do que o legislado. Então, a nova reforma trabalhista, ela eliminou muitos direitos dos trabalhadores e acabou muito com os artigos que tinham aqui na CLT, que davam ao trabalhador proteção especial do Estado na luta contra o empregador. Né? Bom, o Estado Novo criou a Companhia Siderúrgica Nacional, com a tecnologia americana de transformar o ferro, o minério de ferro em aço, que é uma liga mais leve e muito utilizada na indústria. O Brasil importava tudo, agora o Brasil é um exportador de aço, inclusive o próprio Estados Unidos compra aço brasileiro, né? Então a Companhia Siderúrgica Nacional é uma importante indústria até hoje, né? Lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tá? E várias outras companhias siderúrgicas no Brasil acabam produzindo muito aço aqui no Brasil. Infelizmente, nós temos uma grande reserva mineral aqui no Pará, no Carajás,
que exporta o minério de ferro in natura, sem industrialização. O Brasil podia ganhar muito mais se industrializasse esse minério de ferro, mas o Brasil vende muito para a China, para outros países europeus, esse minério de ferro sem ser industrializado, né? Então, está faltando mais siderúrgicas no Brasil, mais visões como a de Getúlio Vargas. Bom, ele criou novos partidos políticos, a UDN de direita, o PSD mais de centro e o PTB mais de esquerda, né? Um partido mais nacionalista. Ele controlava o PTB, ele era do PTB e controlava esse partido aí de uma maneira mais firme, tá? Bom, o mandato era de 6 anos, mas a galerinha começou a criar um movimento chamado queremismo, tá? Querendo a continuidade do governo Vargas, mesmo depois que terminasse o mandato. Então, começou em 37, aí vai a 43, ele continua até 1945, quando acaba a guerra. E aí, em outubro de 45, o Exército Brasileiro faz a deposição de Getúlio Vargas do cargo de presidente, né? Já tinha acabado o poder, o mandato legal, tudo aquela coisa. Então, o pessoal já não queria mais o Getúlio ali no poder, né? Então, aqui outra chargezinha da época, né? Então, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália, agora nós, Juca Pato. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou, né? Então, aí, o pessoal querendo empurrar o Getúlio para a guerra, para ver se ele morria logo, né? Então, na verdade, cansa, né? Tanto tempo no poder, as pessoas acabam aí cansando e o governo já não tinha aquela popularidade toda que nós tínhamos, até por causa da oposição que se firmava cada vez mais e criticava o governo. Como é que ele combate para defender a liberdade lá fora, leva o Brasil para uma guerra para defender a liberdade e a democracia, e aqui nós vivemos uma ditadura, uma falta de liberdade, uma censura e etc. Né? Então, é meio antagônico. Né? Então, está aí vários movimentos, esse aqui é o do queremismo, que queria que o Getúlio continuasse, que queremos Getúlio, né? Por isso que é o nome queremismo. Queremos o Getúlio, porque ele nos deu a aposentadoria. Queremos Getúlio porque ele nos deu isso. Queremos Getúlio porque ele nos deu aquilo. Então, é uma paixão aí. Getúlio, Juscelino Kubitschek, Lula, todos esses governos são considerados assim muito populares. Tá? Beleza. Quais foram as grandes mudanças durante a era Vargas? Esses 15 anos que Vargas esteve no poder, o Brasil se transformou muito. Tá? Não só por causa de Vargas, mas durante esse período a sociedade, a cultura, a política, a economia mudou bastante no Brasil. O Brasil deixou de ser uma população em que a maioria absoluta da população era rural, né? E que o centro da vida no Brasil era rural, a elite brasileira era rural. E passou a crescer a população urbana. Apesar de ainda não ser maioria, mas a população urbana cresceu, não só em número, mas especialmente em importância, especialmente na questão econômica. A agricultura teve um decréscimo de importância aí nesse período. Aliás, não é que deixou de ser importante. A agricultura sempre foi importante no Brasil. A questão é que deixou de ser a única fonte econômica, né? Houve uma ampliação do espaço da indústria na economia nacional e os empresários aumentaram seu poder com relação às oligarquias, aqueles grandes fazendeiros. Agora, no cenário político, nós tínhamos os grandes fazendeiros, mas nós tínhamos também os grandes empresários da indústria, que também tinham muito peso político. Houve um crescimento também muito forte da classe média e do operariado, que passou a figurar como também parte importante da política nacional. Tá? A siderurgia se tornou importante no Brasil, né? Uma indústria forte até hoje, né? E vários setores da indústria cresceram com a questão da siderurgia, a construção naval,
a produção de material bélico, de motores, de pontes, ferrovias. Tudo isso foi muito desenvolvido por conta da siderurgia. Tá? E aí Getúlio foi deposto, foi lá para o Rio Grande do Sul, se isolou numa chácara dele lá, mas ele não morreu, não. Ele estava vivo, apesar de fora do cenário político, mas bem participativo e preparando-se para, em 1950, disputar uma eleição e ganhar. Tá? Que foi uma eleição aí bem interessante. Depois a gente vai comentar um bocado com vocês aí. Eu voltarei, era o pensamento de Getúlio aí nesse período aí, porque ele saiu apesar de ter uma forte oposição, saiu muito valorizado nas camadas mais populares da sociedade. O Getúlio ele vai pender agora, ele era um nacionalista liberal e vai pender agora para um nacionalismo mais à esquerda, tá? Depois que ele sai do governo, beleza? Quero recomendar para vocês esse filme. Tem o Tony Ramos vivendo o papel de Getúlio Vargas e o Alexandre Borges vivendo o papel do grande inimigo do Getúlio Vargas, que é o Carlos Lacerda. Esse filme está disponível no YouTube. Assista esse filme e faça uma análise crítica aí desse filme. Tá? Aí à disposição de vocês para a gente depois comentar aí no WhatsApp sobre esse filme, Getúlio, Os Últimos Dias de um Presidente. Apesar de falar dos últimos dias dele, já em 1953, né, no outro estilo de governo, mas ele dá uma visão geral de como era o Getúlio, tá bom? Então vamos aí de boa ver esse filme, assistir, colaborar aí para que a gente possa ter mais e mais aprendizado a cada dia, beleza? Um grande abraço para vocês. Nós queremos continuar aí estudando juntos e na próxima aula a gente debate ainda mais aí sobre o Brasil e sobre esses momentos importantes do século XX. Valeu, um abraço.